Olá, pessoal! Bom, aposto que vocês já devem ter assistido algum desenho, ou ao menos conhecem uma boa parte, como Coragem com o Covarde, Incrível Mundo de Gumball, Bob Esponja e etc. Desenhos que provavelmente trazem boas lembranças ou trazem até hoje um certo tipo de divertimento. Mas, e se esses desenhos tão divertidos e alguns tão inocentes, tirando Coragem com o Covarde, se tornassem algo assustador? Bom, é isso que o canal Astrobort faz. Ele pega desenhos icônicos e cria uma história macabra por cima deles. Ele por sinal me lembrou bastante o canal Vibin Leaf, que faz um conteúdo bem pouco parecido, mas ao invés de um desenho, ele pega uma creepypasta ruim e a melhora. Mas esse canal me lembra o Vibin Leaf por conta do vídeo The Grieving Retake do próprio Vibin Leaf, pois nesse vídeo ele melhora a creepypasta de Incrível Mundo de Gumball e a deixa bem melhor e traz algo um pouco mais visual, coisas que o Astrobort também faz. Ele coloca um pouco de visual, mas mantém a estética do desenho. O canal Astrobort é um canal de um argentino que faz curtas baseados em desenho, com uma média de 3 minutos. Ele faz diversas animações, mas iremos falar apenas de 3 delas. O canal vai estar aí na descrição se eu lembrar de colocar. E é isso, vamos logo para o vídeo. O primeiro curta é do desenho Clarence o Otimista, onde o curta tem como personagem principal um dos amigos do Clarence, o Jeff. O curta começa com o Jeff segurando o brinquedo e pensando que agora, por conta deste brinquedo, ele seria finalmente o menino mais popular de sua escola. E então ele entra na sua escola, pensando que todos queriam ver o seu brinquedo. Oh, no es nada. Pueden hacer fila para ver mi nuevo juguete si quieren. Então ele vê todos rodeando algo. Intrigado, ele vai ver o que está acontecendo. E quando ele chega, todos estão admirando o brinquedo de outra pessoa. E então ele chama o Clarencio, que pergunta o que está vendo. Clarence. Hey, ¿qué pasa, Jeff? ¿Por qué todos están mirando a Gilben? Oh, ¿no has visto tu nuevo juguete aún? Es un super robot. Es exactamente el mismo que el mío. Oh, sí, pero... el de él tiene un gorro de papel. Un gorro de papel. Un gorro de papel. Un gorro de papel. E então isso fica na mente de Jeff. E quando ele percebe, ele está na sala de aula. Ele começa a olhar inquieto para o brinquedo de Gilben. Então ele rasga o seu chapéu e percebe que Gilben tinha visto o que ele fez. Oh, Gil. Jeff então começa a se desculpar, mas antes mesmo dele conseguir terminar, o Gilben já não estava mais ali. Então o vídeo corta para a casa de Jeff, numa noite chuvosa. Jeff então acorda por conta da porta do seu quarto ter sido aberta, sozinha. Jeff então pergunta se tinha alguém. Sem resposta, ele vai para a cozinha e começa a beber um pouco de leite. Quando cai uma gota em seu rosto e ele percebe que no teto havia uma criatura com o cabelo e rosto de Gilben, mas totalmente seca, com um formato bem semelhante ao de uma aranha. Jeff corre para uma sala e fica escondido atrás de um sofá, mas Gilben o encontra. Jeff aparece num lugar escuro, onde havia apenas uma fonte de iluminação em cima dele, quase como aquelas luzes de teatro. E então, Gilben começa a controlar seu corpo, o fazendo levitar. E Jeff acorda. Gilben contorce os seus membros, mas Jeff não conseguia gritar.
E algo que é muito estranho é o fato que no final Jeff fica na mesma posição de Gilben. Mas podemos ver que Gilben agora está podendo se mexer normalmente, quase que como se Gilben foi amaldiçoado por alguma criatura. Então é por isso que ele não consegue se mexer livremente. E essa maldição foi repassada para Jeff. O vídeo começa em um lugar escuro, com apenas uma lanterna como fonte de luz. Podemos perceber que há uma fita em cima da mesa. E então podemos ver o Edu deitado em sua cama, num quarto escuro. E ele começa a dizer o quanto ele sente falta dos outros Edus. I miss the Eds. I miss them so much. Their laugh, our games, our candies, those fucking candies. I still remember the last time I saw them. O vídeo então nos mostra a última vez que ele viu seus amigos. Eles estavam andando e um homem cruzou o seu caminho com um doce. With a candy that looked tempting. O vídeo corta para dois policiais em uma casa abandonada, e um deles pergunta se o outro havia achado algo. Ele começa a falar quando um barulho abruptamente o interrompe, e voltamos para o Edu, dizendo que eles correram, mas o homem não o perseguiu, e ele nunca mais ouviu falar de seus amigos. E então, ele disse que honestamente era esta a história que ele gostaria de contar, mas não é um final feliz, e que ele só pode reviver essa cena em sua cabeça. Again, honestly, that's the story I would like to tell, but no, it's not a good ending. I can only relive that story in my head. Every day thinking that that was what happened, and not the story in which I grabbed the candy. No, not that story. Now I have to... O vídeo então nos mostra que ele na verdade está em um quarto escuro e vazio, com apenas um colchão velho no meio do quarto. E então voltamos para os policiais em um corredor escuro, perguntando se havia alguém ali. Quando eles encontram um corpo de Edu, sem seus olhos e uma ferida em sua barriga. E é assim que termina o vídeo no Mas Caramelos. Tudo começa com alguém batendo na porta da casa de Bob Esponja, perguntando se o mesmo estava lá. A porta então se abre. Lula Molusco, confuso, chama novamente por Bob Esponja. Sem respostas, ele entra dentro da casa. Indo até a sala, ele diz que ninguém tinha ido ao Siri Cascudo naquele dia, mas para de falar quando vê Bob Esponja e imediatamente tem ânsia de vômito pelo que vê. A porta se fecha e Bob diz o nome de Lula Molusco em forma de pergunta como se não conseguisse o reconhecer. Bob. Nadie fue al crustáceo cascarudo. Calamardo, Calamardo, Bob. ¿eres tú? Llegaste en el mejor momento. Cari, chapu. E disse que ele não poderia ter chegado em um momento melhor, e disse que Gary tinha posto filhos, e então podemos ver a aparência grotesca de Bob. Ele disse que agora eram pais, disse que tem um problema, que eles precisavam de mais um recipiente para Gary. Lula Molusco bate contra a porta, falando para deixá-lo sair. Então podemos ouvir uma voz dizendo que Bob tinha razão. Alguien déjeme salir. ¿Hay alguien ahí? Por favor, Calamardo. Bob tiene razón. Necesito un nuevo lugar para depositar mis crías. Te necesito a ti, Calamardo.
Lula Molusco acorda numa sala escura. Gary diz para ele ficar tranquilo e que isso não iria doer nada. Também afirma que todos que estavam ali permaneciam vivos. Gary então esmaga o olho esquerdo de Lula Molusco e começa a pôr seus ovos. Após terminar, ele agradece ao Lula Molusco. No final, podemos ver que o Patrick estava na porta de Bob, assim como o Lula Molusco, nos dando indícios que era um ciclo, até Gary terminar ou até todos da fenda do biquíni serem usados. Eu acho interessante o fato que nesses vídeos sempre tem um certo plot no final. No vídeo do Clarencio, tudo se passava na mente de Jeff, e ele não saiu da sala em momento algum desde que ele rasgou o chapéu do boneco. No do Edu, na verdade o Edu tinha sim sido pego, mas não queria acreditar naquilo. Ele se forçava a imaginar que estava seguro em seu quarto, quando na verdade ele estava num quarto vazio, com apenas um colchão. Ou no do Bob Esponja, onde o Gary na verdade era grande e o caso fazia apenas parte da sua cabeça, e que o motivo de ninguém ter passado no Siri Cascudo é porque ele já tinha pego a fenda do biquíni inteira. Podemos também perceber que o Lula Molusco não tinha aberto a porta, muito pelo contrário, ele iria bater novamente quando ela abre, sozinha. Talvez o Gary esteja manipulando a porta de certa forma, para atrair as pessoas para dentro e assim colocar seus ovos. Quero dar um adendo ao vídeo de No Mas Caramelos, pois podemos perceber uma certa semelhança nos dois policiais com o Du e Dudu. Parece os dois mais velhos, como se eles tivessem se tornado policiais apenas para procurar o seu velho amigo, que havia desaparecido há um bom tempo. Então, quando eles fazem suas buscas, eles finalmente chegam ao lugar certo. Mas já era tarde demais, Edu já tinha sido morto e eles estavam frente a frente com o causador disso. Podemos dizer que se esse for o caso, e que na verdade Edu foi o único a ser pego, então isso quer dizer que sim, aqueles dois policiais eram seus antigos amigos e que talvez tiveram um final parecido com o seu. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu na verdade gostei muito de fazer. Tive alguns problemas na edição, mas nada que me impedisse de postar, só fez com que eu demorasse mais do que o esperado. Peço desculpas caso tenha tido sons externos de fundo, mas eu não tenho muito o que fazer sobre. Eu não tenho muito tempo na semana para gravar o áudio e nem editar, então acaba que fica algo complicado. Bom, acho que é só isso. Dei essa explicaçãozinha no final, pois como vocês viram no meu último vídeo, ele ficou muito curtinho e isso me incomodou bastante. Acho que é isso por agora. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.